Olá, e o Multifit de hoje fala sobre um dos principais temas relacionados à academia, o tão famoso treino de membros inferiores. Então você aí de casa, confira com a gente. Hoje colocaremos de forma simples exercícios comuns como agachamento, deadlift, afundo, leg press, desde os principais erros até dicas aí para você melhorar a sua performance. Então vem com a gente. Bom, primeiro exercício, agachamento, o mais famoso de todos. Vamos fazer? Primeiro tipo de análise, olhando de frente em relação ao agachamento, no plano frontal, o que a gente deve observar? Os principais mecanismos, posicionamento dos pés em relação ao joelho e quadril, então sempre procurar manter um bom alinhamento em relação aos pés. Uma dica bem importante, mão aqui, linha da crista ilíaca, afastou, você já tem uma base muito boa. Se você afasta muito mais do que isso, principalmente as mulheres aí de casa, afasta um pouquinho mais, Paulo, e faça um agachamento. Não necessariamente ocorrerá o valgo dinâmico dele, mas as chances, elas ficam muito acentuadas de acontecer esse mecanismo. Esse mecanismo ocorrendo, aumentam as forças compressivas e de cisalhamento, tanto em relação à tíbia com a patela, quanto em relação à patela e ao fêmur, tá bom? Um detalhe bem importante, pode fazer um movimento natural de agachamento, senhor. Começou o movimento no agachamento, olhar linha da mão, conforme vai descendo, acompanha esse olhar. Por quê? Muitas vezes agacha e olha para cima, mantendo. Isso. Esse é um outro erro também bem comum, que acaba aí incomodando muitas vezes a cervical. Lembrando que a barra está num back squat, então atrás na linha do trapézio. É muito importante você manter toda essa cintura escapular muito bem ativada. Cotovelo firme, em rotação, justamente para você não perder toda a neutralidade da coluna vertebral, que é o ponto agora que a gente consegue analisar ficando no plano sagital. Então vira para mim, Paulo. Isso. O que a gente consegue analisar aqui? Amplitude articular em relação ao plano sagital, flexão e extensão de quadril e joelho. Pode fazer um movimento de agachamento, Paulo. Isso. Neutralidade da coluna vertebral. A coluna lombar, ela tem que manter essa lordose natural, essa lordose fisiológica. Coluna torácica na lordose, em cifose, e coluna cervical em lordose também. O erro muito comum é você perder essa neutralidade da coluna, agacha o movimento, nos últimos graus de flexão de joelho, tá? Então, fica naquele Czinho. Aumenta um pouquinho o mecanismo só para mostrar. Isso. Ó, perdeu a neutralidade. Isso faz com que as forças compressivas em relação ao lombar, que é justamente aqui, linha do umbigo, o centro de gravidade do corpo humano, tá? É a maior absorção de carga do corpo humano, junto com o joelho, aumente muito. Consequentemente, acaba se tornando realmente perigoso. Outro detalhe importante a respeito de progressão e regressão dos movimentos. Todo movimento existe uma regressão e uma progressão, né, Paulo? Isso mesmo. É um detalhe muito importante essa questão de progressão e regressão dos exercícios, porque na grande maioria nas academias o povo já quer começar a agachar com a barra nas costas. E às vezes ela não tem a mobilidade das articulações, até mesmo estabilidade ou força muscular para já começar executando o exercício com a barra nas costas. Aí que entra um profissional, a orientação de um profissional bem capacitado, onde ele vai conseguir realizar as progressões necessárias a fim de chegar no agachamento com barra, melhorando todas as limitações do praticante. Correto. Porque quando a gente pensa em relação ao agachamento, o agachamento com a barra nas costas, ele é um movimento multiarticular, então ele envolve mais de uma articulação, e a ação muscular ela se torna mais evidenciada até certo grau de movimento, até certa amplitude de movimento. Então muitas vezes a pessoa quer colocar a barra nas costas com muita carga e agachar aquele famoso full squat. E a gente sabe que não é muito assim em relação à ação muscular. A ação muscular ela ocorre de uma maneira
otimizada dependendo do grau articular. Sim, isso mesmo. Até porque se a pessoa não tem o devido fortalecimento, força muscular, ela colocando uma carga inadequada por falta de orientação ou querendo trabalhar mais o ego mesmo, ela não vai conseguir extrair o máximo do exercício, colocando em risco a sua integridade física, articular. Então, por isso que é sempre bom ter um acompanhamento de um profissional bem capacitado, pois ele, além de ajustar o volume, intensidade, questões de carga, qualidade de movimento, ele vai minimizar os riscos de lesões futuras. Para fechar, sempre levar em consideração o aspecto multidisciplinar, ou seja, se você tem uma orientação médica a respeito de limitação da amplitude articular, tente interagir, conectar esses profissionais, médico, fisioterapeuta e profissional de educação física, tá? Porque não existe um movimento que você não possa fazer. Existe um movimento que você deva fazer com menor ou maior ênfase no seu cotidiano ou menor ou maior amplitude articular. Outro detalhe importante está relacionado ao calçado que você utiliza, então um acessório. Muitas vezes o seu movimento é prejudicado se o tênis for muito instável, tá? Ou se ele tiver um drop, a parte de trás ser muito mais alta que a parte da frente. Então esse tênis aqui que o Paulo estava agachando é um tênis com a base sólida, tá? Tênis desses modelos são bem mais interessantes porque você consegue observar melhor o comportamento durante o agachamento. Ainda, caso seja possível você agachar descalço, aí show de bola. Por quê? Porque aumenta a propriocepção em relação ao solo, você consegue ter uma ativação melhor de baixo para cima, tá? E a gente consegue observar ainda melhor os movimentos de dorsiflexão do tornozelo, se você está com uma baixa ou alta mobilidade de tornozelo. Primeiro exercício, stiff, tão conhecido principalmente para as mulheres. O intuito do stiff é justamente aumentar a ação da cadeia posterior de coxa, então dos músculos posteriores de coxa femoral. Beleza? Vamos pegar o peso e a gente vai mostrar os principais erros. Vamos lá? Ele pegou muito bem o movimento, mas o primeiro erro está justamente ao pegar o movimento. Então desça novamente. Normalmente as pessoas pegam o peso assim. Isso aumenta totalmente a sobrecarga na lombar. Então, vamos... Isso, mantendo as curvaturas da coluna, faz a extensão de quadril. Isso. Então aqui, como a gente pode observar, o joelho está no início totalmente estendido. Mas uma dica muito simples para facilitar o movimento de vocês aí de casa é justamente fazer uma leve flexão de joelho durante o movimento. Mantenha sempre a sua coluna totalmente preservada. O que isso significa? Faça 2 repetições. No final do movimento, manter as neutralidades fisiológicas. Então, novamente, importância de manter tudo isso muito bem alinhado. Lordose lombar, cifose torácica e lordose na cervical. Um erro comum é você justamente olhar para o espelho durante o movimento. Então, isso a gente sempre está acostumado a observar. Volta lá. Vamos fazer 3 vezes. Isso. O joelho está levemente flexionado. Quanto maior for essa flexão de joelho aqui, menor a ação da cadeia posterior. Então, não necessariamente precisa fazer com o joelho totalmente estendido, até porque muitas pessoas possuem hiperextensão de joelho, que é aquele joelho, e isso aumenta as forças compressivas também na patela. Beleza? Então volta. Perfeito. Vamos fazer 3 movimentos bem legais aí para o povo de casa. Show? Agora 2 movimentos com os erros mais comuns. Bora. Isso. Lombar também, perde a neutralidade da lombar. Encifose. Encifose no final, solta aqui. Por que isso acontece? Justamente porque toda a sua cintura escapular não está ativada. Se você erra o movimento aqui, erra na pegada, erra no joelho, a ação muscular vai ser totalmente minimizada aonde você quer chegar. Então se você faz isso aqui, automaticamente quando você for descer, tudo isso fica prejudicado. Próximo exercício, a fundo, com halteres, beleza? Para pegar o peso, a gente já mostrou anteriormente. O exercício a fundo, já no início é interessante o quê? A gente manter esse alinhamento aqui
direcionar seu pé, pode ser a perna direita ou a perna esquerda. Um detalhe em relação a isso, comece sempre com a perna considerada mais fraca. Por quê? Você precisa igualar o número de repetições entre uma perna e outra. Vamos lá? Qual que é a perna mais fraca? Show de bola! Vamos fazer um movimento. Em relação ao primeiro ponto, o pé. A aplicação de força é mais interessante que esteja no calcanhar ao invés de antepé aqui, tá? Então faça o movimento. Por quê? Se você está direcionando muita força, a aplicação de força para a ponta do pé, automaticamente a sobrecarga articular acaba aumentando e diminuindo também a solicitação dos glúteos e cadeia posterior. Um detalhe em relação a membros superiores, novamente, sempre ativado. Esse é um detalhe que muitas vezes durante o agachamento a gente acaba esquecendo, porque o foco principal é daqui para baixo, só que isso aqui influencia totalmente. E a respeito do grau articular, 90 graus é uma base considerada aí mais utilizada e que vai te trazer mais benefícios dentro de um custo-benefício positivo e negativo. Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos demonstrar o exercício no leg press, que é bastante utilizado nas academias, tanto mulheres quanto homens. Aqui a gente vai posicionar os pés do Fernando. Um dos erros mais frequentes que acontece é em relação ao posicionamento da pelve, em relação ao banco, durante a execução do movimento. Vamos lá? Se encaixa. Isso, tira a base. Então, quando a plataforma está descendo, é muito comum o indivíduo tirar o glúteo da plataforma. E isso faz com que aumente a sobrecarga na coluna lombar, comprimindo os discos intervertebrais. É uma ação muito comum para quem tem falta de flexibilidade na cadeia posterior da coxa. Então, uma forma de minimizar esse problema é diminuindo a amplitude de movimento do quadril, ou seja, ele executa até aqui e volta no início. Isso faz com que a pelve mantenha a sua neutralidade e diminui as forças compressivas na coluna lombar. Outro ponto interessante que acontece com frequência é o posicionamento dos calcanhares em relação à plataforma. Pode voltar lá? Quando a plataforma está descendo, as pessoas geralmente colocam muita força no antepé. Isso faz com que a base do calcanhar saia da plataforma, aumentando as forças compressivas no joelho e diminuindo a eficiência do exercício. Isso acontece por falta de flexibilidade dos músculos do tornozelo, ou seja, do sólio. Então, uma forma de minimizar esse problema é você realizar exercícios de alongamento nas sessões, como aquecimento, a fim de aumentar a elasticidade muscular desse grupamento. E você consegue extrair o máximo do exercício. Bom, pessoal, agora iremos demonstrar o exercício que é conhecido como levantamento terra. É um exercício de dominância de quadril, ou seja, ele exige muito dos músculos que circundam essa região do quadril, como glúteo e parte posterior de coxa. Vamos lá, Fernando, pode começar a pegar a base, faz um movimento, levanta. Então, para começar o movimento, é sempre importante a projeção do glúteo para trás, ou seja, a flexão acentuada do quadril e a projeção do tronco à frente, minimizando a flexão de joelho. É isso que diferencia o levantamento terra de um agachamento. É o grau de flexão do joelho e do quadril. Pode fazer mais um movimento. Pois quando o indivíduo faz o movimento, a dominância está diretamente no quadril e não no quadril e joelho. Encerramos o Multifit de hoje com principais dicas sobre treino de membros inferiores. Então o intuito foi justamente explicar de forma simples e objetiva com o treinador Paulo Ricardo, que faz parte da equipe de profissionais da academia Rise Hub. Espero que tenham gostado. Fica aqui o nosso agradecimento ao Paulo Ricardo e todos vocês.